a crise. O debate sobre a crise foi de enorme importância para a pactuação em torno de uma estratégia de desenvolvimento para o país. Por quê? Porque o debate da crise ele abriu uma interrogação, né, sobre os fundamentos do projeto neoliberal, ele abriu espaço para que o Conselho pudesse discutir o papel do Estado, ele abriu espaço para que o Conselho pudesse discutir o conjunto das políticas sociais e do programa social implementado por este governo. Só para vocês terem uma ideia, até 2008, a única política social que o Conselho tinha discutido era a educação. Não havia espaço para discutir o sistema de proteção e promoção social que esse governo estava implementando. Não havia espaço para isso. A única coisa que se falava sobre o sistema de proteção era sobre a reforma da Previdência. Queriam reformar, mas não queriam aceitar a realidade, que é a importância desse sistema para a economia que nós temos hoje, e o quanto ele é articulado e orgânico ao processo econômico. Então, foi muito importante esse debate. Queria que passasse a próxima, por favor. Não, Então, esse debate da crise, nós abrimos esse debate em 2008, com um grande seminário, em março de 2008, um grande seminário sobre desenvolvimento. E, inclusive, naquele momento, em março de 2008, havia dúvidas no governo se a gente devia fazer um grande seminário debatendo a crise, porque havia receio de que a crise chegasse forte no Brasil. Inclusive, naquele momento, eu pedi ajuda para o ministro Tasso Genro para ajudar a aprovar na coordenação de governo a realização desse seminário. E esse seminário foi fundamental para mudar a cabeça dos conselheiros e para abrir um espaço para discutir o papel do Estado e o papel do sistema de proteção. Você não está conseguindo ir para a próxima? E o papel do sistema de proteção e promoção social no Brasil. Foi preciso, como diz o Arthur Henrique, que é presidente da CUT, ele participa do Conselho, e ele diz, foi preciso o economista-chefe do Bradesco chegar no Conselho, no seminário, e dizer, a crise não atingiu de forma mais incisiva o Brasil, porque nós temos um sistema de proteção social que, junto com o pagamento dos funcionários públicos, garante 1/3 da renda das famílias brasileiras. Então, esse 1/3 da renda das famílias brasileiras, que é garantido pelo sistema de proteção social, pelo pagamento dos funcionários públicos, seja estaduais, municipais ou federais, garantiu o consumo das famílias e evitou que o país entrasse em crise de forma como os outros países entraram, como os países desenvolvidos entraram, que não tinham mais esse sistema de proteção. Os europeus porque perderam e os americanos porque nunca construíram. Então, esse é reconhecido hoje como um patrimônio, como um dos pilares do desenvolvimento nacional pelos conselheiros. Então, eles começaram a compreender que esse sistema de proteção e promoção, além dele ser garantidor de direitos, fundamental para a redução das desigualdades, ele é orgânico ao processo econômico. Começou a ter uma compreensão dos conselheiros, na discussão do papel do Estado, que há uma esfera pública que é orgânica ao processo econômico, embora independente da mediação do mercado. Isso é importante. O que é social é econômico também. Tem também a sua... Ele incide na economia. A economia não é só o mercado. Então, essa ideia de que a economia não é só o mercado, não depende só da mediação de mercado, e que há uma esfera pública constituída pelo sistema de proteção social, pelo financiamento público dado pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, BASA, constituído pelas empresas públicas fortes, como a Petrobras, como a Eletrobras, que têm programas de investimento que são anticíclicos, que são capazes de manter a dinâmica econômica. Emprego e renda, o salário mínimo, que antes era criticado, aí aparece como uma solução, como fundamental para a formação de um mercado de massas que sustentou o país e continua sustentando, apesar da crise internacional. A importância da infraestrutura econômica, mas também social, a importância de um programa como Minha Casa Minha Vida, e a importância da democracia e do diálogo, do fato de que foi dos fatos mais enfatizados pelo presidente Lula, quando ele,
comemorou o fim da crise, isso é difícil de dizer, mas foi no Conselho, em agosto desse ano, que ele foi dizer que o país estava saindo da crise, estava saindo mais fortalecido. E ele, nesse momento, elogiou muito o Conselho pela oportunidade de estarem ali reunidos trabalhadores, empresários, o governo, dialogando sobre a crise, propondo soluções, sendo num diálogo permanente com o presidente, e o presidente mostrando as condições que o Brasil tinha para sair da crise. Então, essa interação, essa interlocução, esse diálogo foi fundamental para o país atravessar esse momento. E só para confirmar que a forma de composição de um fórum, a forma como ele se organiza, a forma como ele debate, influencia no resultado, nós temos dois fóruns que dialogaram sobre a crise mais fortemente. Um foi o Grupo de Acompanhamento da Crise, formado pelo Ministério da Fazenda. O Grupo de Acompanhamento da Crise do Ministério da Fazenda não é uma crítica, mas é só para dar uma ideia de dois fóruns, como eles caminham simultâneos e têm resultados distintos. O Grupo de Acompanhamento da Crise do Ministério da Fazenda só reúne empresários, só tem empresários. Ele começou debatendo a crise, propondo medidas de desoneração tributária, propondo medidas de política econômica. O Conselho também. Ele começa esse debate levando ao presidente da República, numa reunião dos conselheiros com o presidente, uma moção com vários pontos sobre medidas de política econômica. E como ele terminou? O Conselho terminou discutindo o sistema de proteção social. E como o GAC terminou? Discutindo competitividade e crescimento. Então, só é possível terminar discutindo o sistema de proteção social, discutindo essa esfera pública de sustentação do desenvolvimento brasileiro, porque os trabalhadores estavam lá, porque o movimento social estava lá, porque os intelectuais e os acadêmicos estavam lá. Num fórum onde só tem empresário, não termina assim. O debate toma outro rumo, onde tem só empresário. Assim como se tivesse só trabalhador também num outro fórum. Então, essa possibilidade de diálogo leva a esse resultado. Ao mesmo tempo, a crise, o debate da crise também resulta nessa uma primeira formulação estratégica que se conseguiu no Conselho, depois desse trabalho de insistência nesse diálogo de forma mais estratégica, que definiu os pilares do desenvolvimento nacional, os eixos vetores desse desenvolvimento, que são o pré-sal, o Copa, Olimpíada, matriz energética, ciência, tecnologia e educação, todos esses temas estão hoje em debate no Conselho. Os condicionantes para esse projeto e os grandes objetivos do projeto, que é a redução das desigualdades e a sustentabilidade social e econômica. Essa primeira formulação, é claro que ela tem problemas, ela não é exaustiva, ela não representa tudo, mas é um primeiro desenho do que é possível pactuar hoje dentro do Conselho. Isso é fundamental. Também, citando o Arthur fala o seguinte, nós apostamos, a CUT aposta nesse diálogo social, a CUT aposta no Conselho, mas o que a gente vê é que, historicamente, as elites brasileiras têm uma imensa dificuldade para aceitar as pautas democráticas e populares. É impossível dialogar com eles sobre reforma tributária, sobre reforma agrária, nós sabemos que é fundamental, não entra nessa estratégia, porque não conseguem discutir reforma agrária, não consegue se discutir as 40 horas, não consegue se discutir a política de valorização do salário mínimo. É claro que antes os conselheiros, no primeiro ano, falavam muito contra o aumento do salário mínimo, hoje não falam mais. Mas também não vão juntos apoiar no Congresso a aprovação da política. Então, as pautas democráticas e populares ainda não entram nessa estratégia, mas isso já é um avanço, a possibilidade de sentar na mesa e pactuar. O último, por favor. Só para... que é importante também ver como o próprio presidente dialoga com o Conselho, já que é um conselho de assessoramento, como ele recepciona o próprio diálogo do Conselho. Então, eu gosto muito, vou ler só a última frase, que ele disse no último pleno de 2009, de agosto de 2009, que eu acho fantástica. Se hoje eu tivesse que dizer para alguém, em qualquer parte do mundo, um exemplo ou uma fotografia da democracia brasileira, eu mostraria este Conselho como retrato da democracia que nós estamos construindo no Brasil. Obrigada. Obrigado, Esther. Queria agradecer a Esther e perdi, porque eu sou um cara chato aqui hoje, faço papel chato, né? Mas, como diz o companheiro Olívio Dutra, o tempo é eterno, mas o horário